Toda a gente tem uma opinião sobre este tema, toda a gente fala, mas ainda assim existem mitos, não é? É verdade. Realmente as varizes, que como disse muito bem, podem atingir até 30% da população geral, são ainda tidas muitas vezes como algo que não é preciso tratar. Muitas doentes dizem-nos e chegam-nos ao consultório que já têm varizes há muitos anos, mas não dói, nunca deu problemas e, portanto, acreditam que não é preciso tratar. Vão vivendo com aquilo, Vão não é? vivendo com aquilo, começam a achar que o tratamento é unicamente por uma questão estética, principalmente os homens, que quando nos chegam já vêm num estado muito tardio, com muitas complicações, muitas vezes. E realmente é preciso alertar que tal não é verdade. As varizes são uma doença, são um sinal que faz parte de um espectro largo de sinais da doença venosa crónica e mesmo na ausência de dor, de inchaço, de sensação de peso, têm indicação para tratamento. Mesmo na ausência desses sintomas Mesmo na todos? ausência, quem tem varizes está em risco de vir a ter complicações de doença venosa. E quando falamos de varizes, falamos quê? Daqueles veiozinhos, que às vezes são muito tenos, vermelhos? Falamos As varizes, a definição de varizes, são veias tortuosas, dilatadas, muitas vezes estão exuberantes e que saltam à vista de qualquer pessoa. Mas, como eu disse, as varizes fazem parte de um espectro que é a doença venosa crónica e esta, sim, pode ter diferentes sinais que podem ir meramente desses raiozinhos que diz, principalmente vulgarmente chamados derrames e que preocupam principalmente as senhoras, principalmente por uma questão estética, até situações tão complicadas como o eczema, alterações da pele, hiperpigmentação, são aquelas pernas que nos aparecem já com uma tonalidade acastanhada e que em última instância podem culminar em úlceras de pele, feridas na pele, frequentemente no tornozelo e que demoram muito tempo a cicatrizar. Isto, portanto, com um prejuízo muito grande da qualidade de vida e levando a um absentismo laboral muito grande, muito importante. O melhor é mesmo tratar logo no início, mas o que é que nós devemos valorizar então? O que é que deve ser um sinal de alerta? Para o que é que deve ser um sinal de alerta? Principalmente, primeiro, quem tem varizes, é óbvio, ou quem tem raiozinhos, isso pode já ser um sinal de doença venosa. E estamos a falar nas pernas ou aparecem noutros sítios? Nas pernas, é o que estamos a falar hoje aqui, é de doença venosa crónica e de varizes dos membros inferiores. Na ausência de varizes evidentes, as pessoas podem ter queixa de dor, de sensação de peso, de inchaço, e são tudo sintomas que aparecem predominantemente ao fim do dia, predominantemente em situações em que se está em pé durante muito tempo e que agravam também com o calor, com o tempo quente. E por isso é que as pessoas também, desculpa interrompê-la, por isso é que as pessoas também desvalorizam. Exatamente. Dizem, hoje estou com uma sensação de cansaço, mas estive o dia inteiro em pé, não é? Exatamente. Muitas vezes não dão importância aos sintomas, acham que é normal estarem cansados, passam tanto tempo em pé que é normal terem dor de pernas. E porquê é que as varizes acontecem? Porquê é que se torna uma doença, um problema? Ora bem, há uma data de fatores que concorrem para o aparecimento de varizes. Nós, que somos mulheres, temos um risco acrescido, quer pelo ambiente hormonal a que estamos expostas. Tomamos a pílula há imensos anos. Quer pela pílula a que nos expomos não naturalmente e também pelas gravidezes, que são um fator de risco que concorre quer para o aparecimento de varizes de novo, quer para o agravamento de quem já tem essa doença. E durante a gravidez especificamente há 2 fatores que concorrem para este agravamento. Um é o ambiente hormonal, que fica muito mais exacerbado durante a gravidez. E outro, numa fase já mais tardia, o peso do útero e do feto, do útero gravídico,
médico que vai fazer uma compressão na veia e, portanto, vai dificultar a drenagem dos membros inferiores, levando à dilatação das veias e ao aparecimento consequente de varizes. E falamos de um problema tão sério que muitas vezes as mamãs, querem ser mamãs, têm que atrasar esse desejo um bocadinho, não é? Para resolver o problema das varizes antes. Exatamente. Há algumas escolas que defendem que se deve atrasar o tratamento até. Há quem diga que o melhor é ter filhos, estragar, entre aspas, tudo o que há a estragar e fazer o tratamento posteriormente. Eu pessoalmente não concordo com isso. Acho que quanto mais precoce o tratamento for feito, melhor. Varizes durante a gestação também concorrem para haver complicações, quer das próprias varizes, quer complicações do estado geral da gestante. E, portanto, acho que o tratamento deve preceder, se tal for possível, a gravidez. Não sendo possível, há uma data de cuidados que é necessário ter durante a gravidez, nomeadamente o uso de meia elástica. Mas continuando no que estávamos a falar... Sim, nas causas, não é? As causas das varizes. Pronto. Podemos herdar esta fraqueza? Exatamente. Podemos dizer assim, podemos herdá-la? A história familiar é um dos fatores mais importantes. Quem tem familiares diretos, pais, com varizes, tem um risco mais acrescido de vir a ter. Tem que estar atento, não é? Tem que valorizar os sintomas. Exatamente. Também quem passa mais tempo em pé, mas também quem passa mais tempo sentado, parado. Portanto, tem o melhor risco, é moderar, não é? Melhor é ir moderando. Tem um risco aumentado de vir a ter varizes. Isto significa que há profissões de risco. Exatamente. Porque há profissões em que as pessoas estão passam a vida inteira sentadas. Exato. E outras passam a vida inteira de pé, não é? É o caso dos empregados de balcão, dos cabeleireiros, esteticistas, que nos aparecem muitas vezes, de facto, já num estado até bastante avançado da doença. E também já vamos falar dos cuidados que estas pessoas que estão mais expostas a este fator devem ter. Mas continuamos então com as causas. À parte disso, outros fatores de risco, além de fazerem mal a outras coisas, também concorrem para o aparecimento de varizes, nomeadamente o tabagismo, o sedentarismo, uma dieta pobre em fibras. Tudo isso concorre para esta doença. E estávamos a falar aqui de situações que agravam as varizes. Nós, por exemplo, estamos as duas de perna cruzada, não é? Pois, também não é bom, pois não, doutora? Não, algumas posições que nós adotamos no dia-a-dia, também temos as duas de salto alto. Salto alto, pois, também. Que também é uma das coisas que pode agravar as varizes existentes. Isto porque vai dificultar a função que os nossos músculos da perna têm que exercer também para ajudar a que a drenagem se faça. O facto de estarmos sempre com o pé assim esticadinho evita que essa normal função se dê. Portanto, quando é que isto passa de um problema meramente estético, que há pessoas, quase toda a gente, penso eu, quase todas as mulheres, pelo menos aquelas que me recordo, têm uma outra queixa, não é? Ou os derrames, ou algo que parece um bocadinho inofensivo, assim, uma nuvem. Mas quando é que isto passa de um problema estético, como estes que eu estou a falar, para algo mais sério? Tal como disse, e é verdade, eu acho que qualquer mulher tem pelo menos um derramezinho, algo que pode ser tratado e muitas vezes aí será meramente um problema estético. Agora, quando estes derrames ou são numa quantidade muito exuberante ou são acompanhados dos sintomas de que nós já falamos, ou quando começam a aparecer varizes propriamente ditas, já para não falar nas outras alterações da pele, deve ser procurada uma ajuda, uma avaliação especializada para ver realmente se há alguma tradução patológica, isto é, se aqueles raiozinhos são só mesmo uma questão estética e inofensiva, se a dor ao fim do dia é normal porque teve o dia inteiro de pé, ou se realmente há algum problema e que mereça uma atenção e um tratamento adequados para evitar todas aquelas complicações que nós falamos. Porque uma coisa é verdade, quanto mais precoce for o tratamento e se conseguirmos chegar ao tratamento antes de haver complicações, antes de haver sequelas irreversíveis,
melhor o resultado, melhor e mais definitivo. Há algumas alterações que nós já não vamos conseguir tratar. Quando a perna já está com aquele aspecto hiperpigmentado, manchado, com a castanho pele ou negro, não é? Castanho, com a pele friável, brilhante e muitas vezes até já com úlcera, nós já não vamos conseguir, vamos melhorar, vamos atenuar, vamos pretender o alívio do sintoma, mas já não vamos conseguir pôr as pernas novas, porque há cicatrizes que vão ficar irremediavelmente. E dizia-me há pouco que os homens, principalmente os homens, chegam aos médicos já assim nesse estado. As mulheres nem por isso? Nem tudo é regra, mas realmente o que é mais comum, e também por uma preocupação estética, é que as senhoras venham mais cedo. Muitas vezes ainda não têm varizes ou têm apenas algumas queixas, têm os derrames para tratar e procuram uma avaliação para saber o que é que pode ser feito e se há algum problema por trás. Os homens andam de calças, não têm os problemas só usam calções que no nós verão, temos. Não é? E muitas vezes, se não tiverem dores, se não tiverem mal-estar, arrastam o problema. Arrastam até realmente começar a ser incómodo e começarem a achar que está na hora de tratar. Muito bem. E o que é que nós podemos fazer por nós próprios agora já para reverter este problema que afeta quase 30% da população? Exato. Quem não tem nada, não tem que fazer nada, tem que continuar há uma forma também de prevenir este problema, a sua vida habitual, procurando sempre, não só por causa das varizes, mas por todos os outros problemas e a saúde e o nosso estado de saúde. Mas, por exemplo, para nós, sempre de perna cruzada, muito tempo sentado, para nós, mulheres, o ideal era que conseguíssemos adotar sempre um estilo de vida saudável, praticar exercício, não fumar, ter uma dieta rica em fibras, não tomar a pílula. Usar as meias elásticas. Quem trabalha muito tempo em pé, usar a meia elástica. E hoje em dia as meias elásticas têm um aspecto até mais confortável, mais bonitinho. E mais assim bonitinho, dizer, não é? Que antigamente... Até há meias com cristalzinhos. Pois, portanto, que isso não seja impedimento que seja usado como desculpa, não é? Para as mulheres hoje em dia não usarem as meias elásticas. Mais alguns cuidados, doutora, que podemos ter já hoje para mudar, para reverter estas situações? É procura, aquilo que eu recomendo realmente é quem tem sintomas ou quem tem já sinais de doença venosa, é procurar um especialista. E qual é o especialista que pode ajudar nesta área? Nesta área é o cirurgião vascular, é aquele especialista que tem condições de fazer um diagnóstico, quer com o exame físico, quer com o meio de imagem, com o ecodoppler. Sim. O ecodoppler é uma mais não é do que uma ecografia, mas permite-nos estudar a função das veias também. E como é que isso se faz? É um exame que é feito em pé, o doente está em pé, e é como uma ecografia normal. Nós vamos estudar aquelas veias principais dos membros inferiores, das pernas. Não só aquelas que nós vemos a olho nu em quem tem varizes, mas aquelas que são profundas. Os vasos que acompanham as artérias, a veia femoral, a veia poplítea, e as veias que mais frequentemente estão envolvidas no aparecimento de varizes e que já toda a gente ouviu falar, que são as veias safenas, que é a veia grande safena, é uma veia que vai desde a virilha até ao tornozelo, e a veia pequena safena vai na parte posterior da perna, do tornozelo até ao joelho. E realmente estas veias são aquelas que importa estudar, porque são, na grande maioria do caso, a fonte, a causa do aparecimento de varizes. E quando nós pensamos numa forma de tratar varizes, o nosso objetivo principal tem que ser não só remover o que vemos, mas também estudar a causa, estudar a fonte, para que o tratamento seja o mais definitivo possível. Quando me diz estudar, importa para o médico há quanto tempo é que as pessoas têm os sintomas, há quanto tempo convivem com dor, com o peso, importa tudo isso? Claro, isso tudo é a primeira parte do nosso estudo, que é a história clínica. Saber os fatores de risco,
saber quais as condições a que o doente está sujeito e que concorrem para o aparecimento de varizes, de forma a podermos corrigir esses estilos de vida, e também há quanto tempo é que tem, quais exatamente são os sintomas e em que é que nós nos devemos focar no tratamento, porque qualquer tipo de tratamento depende do doente que nós temos à frente e da necessidade dele. Com certeza que o que um senhor de 70 anos com múltiplas sequelas de doença venosa, com úlceras de perna, o que ele vai necessitar não é o mesmo que uma senhora de 35 anos que tem um derramezinho ou que tem umas varizes. E, portanto, o nosso tratamento terá que ser sempre ajustado ao doente e à sua necessidade. E as varizes, eu sei a resposta, mas as varizes devem ser tratadas sempre? Há um tratamento de eleição? As varizes devem ser tratadas sempre, o que não quer dizer que devam ser sempre operadas. Há um método conservador em doentes que tenham muitas comorbilidades, que tenham um risco cirúrgico muito acrescido. O tratamento conservador é o que está indicado e esse tratamento é principalmente com o uso da meia elástica. Não remove as varizes, não as vai tirar, mas ajuda a não evoluir, não é? Vai prevenir o agravamento e vai prevenir as complicações das varizes, o aparecimento das feridas, o aparecimento de tromboflebites, de tromboses venosas. Que são problemas muito sérios. Que são problemas sérios, inclusive alguns, em última instância, podem pôr em risco a vida do doente, que é o caso da trombose venosa, se evoluir para uma embolia pulmonar. Em relação falava eu dos tratamentos de eleição, ainda há muitos mitos em relação à cirurgia, se dói, se é complicado, exatamente. Não é? O tempo de recuperação, podemos falar um pouco sobre isto? É verdade. A cirurgia, ainda há muitas pessoas também que adiam o tratamento e que adiam a cirurgia. Porque toda a gente ouve falar, não é? Só por desconhecimento, mas Sim. muitas vezes por medo. Toda a gente tem um vizinho, tem um amigo, tem um familiar que foi operado às varizes e que alguma coisa correu mal. Ou não, depois as pessoas em conversa... Mas toda a gente tem uma história que a cirurgia varizes. pode correr mal. E a cirurgia, muitas vezes, é ainda conotada como algo muito complicado, que implica um tempo de repouso muito prolongado, e não repouso no leito, internamento. Pois. Ainda tenho doentes que me perguntam se precisam de canadianas a seguir à cirurgia. E realmente tal já não é assim. Cada vez mais há uma procura por métodos minimamente invasivos que vão permitir um regresso confortável e muito precoce à atividade laboral, às rotinas diárias e também um pós-operatório confortável. E, inclusivamente, permitindo que o tratamento seja feito em ambulatório, isto é, o doente vai e vem para ser operado no próprio dia. E a recuperação? E a recuperação com estes novos métodos também é uma recuperação menos dolorosa, com menos equimoses, sem equimoses, portanto, pisaduras, o que habitualmente as pessoas chamam de nódoas negras, e sem incisões, sem a tradicional incisão na prega da virilha. Porque esse também é outro dos... Porque este é outro dos medos que as pessoas têm e das cicatrizes. E das senhoras têm muito medo também de ficar com as marcas, não é? Exatamente. Com aquelas manchas. Com manchas. E com estes métodos realmente podemos evitar isso. Estamos a falar principalmente do método por radiofrequência, que em vez de tirar, de remover a veia safena, o que vai fazer é um colapso da veia, através de um catéter que é colocado dentro da veia. Este catéter vai libertar energia térmica e, não removendo a veia, o que vai acontecer é que a veia vai colapsar. Ela fica no sítio, mas está completamente inoperante. É como se tivesse sido removida. Portanto, é um tratamento alternativo à clássica remoção da veia. E é doloroso? Não é doloroso. Riscos? Não é Pode doloroso? ser feito, inclusive, com anestesia local.
O pós-operatório é muito confortável. Os doentes, muitos deles, retomam a atividade laboral logo no dia seguinte. Com alguns cuidados, Com certamente. alguns cuidados, clalar, não podem ir correr, não podem Uma ir meia para o maratona. ginásio, não. Mas a atividade habitual podem fazer praticamente sem limitações. E tem alguns riscos? Os riscos que tem, aquele mais sério e mais importante e que pode ocorrer com qualquer tratamento de varizes, é a trombose venosa, que neste caso é inferior a 1%. Outros riscos estão praticamente extintos, eu não me lembro sequer de ver. De haver algum caso desses, De haver não é? algum caso. E as taxas de sucesso? As taxas de sucesso são equivalentes à da cirurgia clássica, habitual, que consiste na remoção da veia. Mas esta é uma alternativa que pode não servir para todos os casos, Pode não para todas as servir, pessoas que nem têm estar varizes. recomendada para todos os casos. Como disse já anteriormente, cada caso é um caso. O importante é fazermos uma avaliação cuidada, estudarmos bem o doente, a causa das varizes e, de acordo com o doente e as suas necessidades, discutirmos quais os métodos que estão mais indicados para aquele paciente. Caso. Muito bem. Lição mais do que sabida sobre este tema. Muito obrigada, doutora, por ter estado connosco no consultório. Obrigada. Muito obrigada. Até uma próxima. Nós avançamos. Já sabe que na segunda parte já não sou eu a fazer as perguntas, são os telespectadores. É uma ótima altura para tirar dúvidas e para fazer uma consulta em direto. E hoje o tema é um tema um bocadinho diferente, também ele muito interessante, é cirurgia geral e cirurgia oncológica. Aproveite para esclarecer as suas dúvidas e para fazer perguntas e ligue-nos 22953-8525, eu repito, 22953-8525 ou então consultório@portocanal.pt estão à sua disposição. Aproveite para participar. Até já.